antes de mais nada. E é dessa forma que eu gosto de apresentar as pessoas que passam por servos. Vamos orar? Deus bendito, fala aos nossos corações através da vida do pastor Ricardo. Que ele seja ungido pelo poder do Senhor. Que a sua glória resplandeça aqui entre nós mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Muito bom estar com vocês. Eu me sinto, na verdade, honrado. E nós podemos até terminar o culto depois dos batismos que tivemos aqui, tão emocionantes, né? Pessoas sendo tocadas e concretiza a missão da igreja. Jesus veio para salvar pessoas. E eu estou saindo aqui muito abençoado, viu, pastor? Vou levar a mensagem, vai sendo abençoado. Vejo um pouco uma igreja viva, uma igreja animada, uma igreja com muitos sonhos do coração. Isso é muito bom. Que Deus continue usando vocês para alcançar, primeiro aqui, mas a cidade de Guarulhos. Tem céus espalhados por toda a cidade, Deus vai usar vocês livres no nome de Jesus. O pastor já falou um pouquinho, mas eu digo que eu não trago a minha esposa junto, porque ela veio em PowerPoint. Então ela vai aparecer na tela aqui, a minha esposa, a Eduane e a Suzana. Vocês viram que sabe torcer, o pessoal sabe torcer lá em casa, torce o campeão brasileiro de 2012. E quem é solteiro aqui, levanta a mão. Quem é solteiro? Solteiros, rapazes principalmente, olha a esperança para você, a graça de Deus na vida de um homem feio, você continua orando, viu? Deus faz milagres, Deus é bom, Deus é muito bom. O pastor já falou, só vou passar rapidamente aqui o Facebook, me adiciona lá, você que está no Facebook para a gente manter contato, é muito bom estar aqui com vocês. Mas eu quero, na verdade, meditar na palavra de Deus e falar sobre algo importante. O tema que eu quero partilhar com vocês está lá em Mateus capítulo 25, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, de 14 a 30, e eu quero falar sobre isso que vai aparecer na tela aqui. Não desperdice a sua vida. Você pode falar, não desperdice a sua vida? Não desperdice a sua vida. Mas fala aí com quem está do seu lado assim, não desperdice a sua vida. Aleluia. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler o texto, vocês vão ter um tempinho sentados. Mateus 25, de 14 a 30. Quem achou diz amém. Quem não achou, já falei ali embaixo, de escola bíblica dominical. Aqui é 10 horas, pastor? 9 horas da manhã. Mas nós vamos ler o texto em reverência à palavra de Deus, Mateus 25, de 14 a 30, que diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, ele chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, ele trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pede a Deus para que Ele fale. Ele já está falando tanto nesse culto, através das canções, através dos batismos. Mas eu tenho convicção que Deus trouxe você aqui para ouvir a voz dele. E o que muda a sua vida não é aquilo que você gosta de ouvir, mas é aquilo que você decide. Você não veio aqui para ouvir nenhum pregador, mas sim Deus. E Deus vai misturando as nossas palavras com as dele, que você
separe aquilo que é meu e receba aquilo que é dele, em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nesse lugar. O teu povo está aqui reunido num dia de festa, num dia de alegria, num dia de multiplicação, e nós oramos ao teu nome para que o Senhor fale conosco, para que a tua palavra, Deus, ache encontro no nosso coração. A tua palavra diz que ela não volta vazia. Por isso, repreenda toda obra maligna, todo desassossego, todo coração que está ansioso, cansado, e nós colocamos a nossa mente e o nosso coração diante de ti. Fala conosco, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Podem se assentar. O desperdício, ele faz parte da vida humana. Nós somos conhecidos como pessoas que desperdiçam muitas coisas. É só você olhar no lixo da sua casa, você vai ver quantas coisas poderiam ser aproveitadas foram desperdiçadas. E o professor de engenharia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, José Abrantes, ele lançou um livro há um tempo atrás que se chama Brasil, o País do Desperdício. E lá ele tem alguns dados, talvez esclarecedores, talvez você contribui para esses dados. E pode até colocar a próxima imagem aí na tela que fala um pouco de desperdício. Diz que o Brasil, ele desperdiça 30% de tudo que produz. Sabe o que quer dizer isso? Nós desperdiçamos, você se inclui, eu também, nós somos infelizmente produtores de lixo, 150% do PIB, do Produto Interno Bruto. Isso significa, se a quantidade, o Produto Interno Bruto do Brasil ficou em 2 trilhões e 400 bilhões, nós jogamos no lixo o equivalente a 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Nós geramos, sabe o que? Uma riqueza de 6 trilhões. E aí nós desperdiçamos um monte de coisa que salta aos nossos olhos. Talvez você vai analisar e ver a verdade. Eu desperdiço isso. Jogamos fora 50% dos alimentos produzidos. Daria para alimentar as pessoas que passam fome nas nossas cidades, na nossa nação. 40% da água distribuída, 30% da energia elétrica, que são aquela luz que você está gritando com seu filho adolescente, apaga a luz e ele deixa aceso, você parece que está no local. 30%, o que dá quase 270 bilhões de dólares. E também, pasme, 20 a 40% da água são desperdiçados com vazamento. Sabe aquela goteira que tem na sua casa, você, esposa, falou para o seu marido consertar? Vou já, espera um pouco, depois eu vou. 20 a 40% da água. A construção civil também tem números muito estarrecedores. Tem alguém construindo aqui? Alguém que está construindo em casa? Tem alguns. Tem pedreiros, pessoas que trabalham com construção civil aqui? Tem alguns lá atrás que vão saber disso. Talvez você vai contratar um pedreiro. De cada 3 prédios construídos no país, seria possível construir mais um apenas com material que é jogado fora. Então toma cuidado aí com os pedreiros que você está contratando. E há desperdício com desmatamento, não aproveitamento do lixo, analfabetismo, desemprego e tantas outras coisas. E por isso nós precisamos entender que nós somos pessoas que desperdiçam. E essa parábola, a parábola que Jesus contou, é uma parábola sobre o desperdício. O texto, ele começa dizendo sobre um Deus que nos confia os seus bens. Ele entrega talentos às pessoas. O talento nesse texto, na verdade, é uma soma de capital que é dada, é dinheiro, na verdade. Pode ser simbolizado, nós podemos usar os nossos dons, aquilo que Deus nos dá, para que aquele que recebe possa negociar. E a palavra de Deus, de uma maneira clara, sabe o que está dizendo para você nessa noite? Não desperdice o que Deus deu nas suas mãos. Você pode dizer amém? Você pode repetir isso comigo? Dizer, não vou desperdiçar o que Deus deu nas minhas mãos. Porque é interessante, porque isso que está nas suas mãos, se você desperdiçar, Deus pode tirar e dar nas mãos dos outros. Muito tempo eu lia esse texto, eu não entendia o versículo 29, eu não compreendia. Parecia que era um enigma de Jesus, porque ele vai falando, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E eu começava a perguntar, mas como é isso, Jesus? A quem tem mais será dado, tudo bem, mas a quem não tem, ele não tem, mas como tirar até o que ele tem se ele não tem? Na verdade, a palavra de Deus está dizendo que aquilo que é dado nas nossas mãos, que nós não usamos, que nós desperdiçamos, que nós enterramos, na verdade nós não temos isso, e é tirado das nossas mãos e é dado ao outro que possa multiplicar os talentos. E vez ou outra, meus amados, se você acompanha a televisão, você que talvez está conectado na internet, nós somos tomados de notícias que nos entristecem, de pessoas lá fora extremamente talentosas, mas que com uma tragédia,
desperdiçaram a sua vida. Pessoas que tinham um talento lindo que poderia ser usado por Deus, mas que desperdiçaram a vida. Vai aparecer algumas personalidades na tela. Primeiro, Cazuza, que morreu com AIDS, um talento grande, que talvez arrebatou o coração de uma multidão, não para perto de Deus, desperdiçou a vida. Outro, Kurt Cobain, que morreu com um tiro na cabeça, o fundador lá da banda Nirvana, tão conhecido, que morreu em 5 de abril de 1994, e ele deixou uma carta depois de se suicidar, no auge do sucesso, dizendo: olha, eu não tenho sentido a excitação de ouvir, como criar música, junto com aquilo que eu tenho escrito por muitos anos, depressão, gente que poderia ser usada por Deus, mas que desperdiçou a vida. Outro exemplo, a atriz Britney Murphy, que morreu, foi encontrada no seu apartamento com overdose, talvez no auge da sua carreira, pessoas que desperdiçaram a vida no auge da juventude. Tem outros exemplos que vai aparecer na tela, talvez o mais famoso dele, Michael Jackson, que morreu com 50 anos, prestes a completar 50 anos, e quando você pega talvez as letras do Michael Jackson, você vê talvez uma alma que desejava alcançar a Deus, que desejava conhecer a Jesus, mas não conheceu, gente que desperdiçou a vida. E eu creio que esse texto nos revela algumas coisas. Eu e você que estamos aqui, nós desperdiçamos muitas coisas. Nós poderíamos passar aqui uma semana listando o que nós desperdiçamos, mas eu quero falar de algumas que vai aparecer na tela aí. O que é que nós desperdiçamos? Em primeiro lugar, tempo. Tempo é a primeira coisa que nós desperdiçamos. E tempo é o nosso bem mais precioso. Talvez você é alguém que diz: olha, eu tenho muito tempo para fazer isso, para liderar, para ganhar almas para Jesus, para me envolver com Deus, para me envolver com a obra dele, eu estou esperando, mas esse tempo é utilizado, ele é o mais importante, porque, é com ele que nós ganhamos as outras coisas, é com ele que nós multiplicamos as outras coisas, é com ele que nós trabalhamos e ganhamos até mesmo dinheiro, é com ele que nós podemos ver a ação de Deus. A ação de Deus numa vida leva tempo, não é? O pastor falou: olha, estava aqui emocionado, a gente emocionado ali, porque cada vida que é batizado aqui tem a ver com o tempo de Deus, o Kairos de Deus, mas muitos de nós estamos gastando o nosso tempo. E a minha pergunta é: como é que você está gastando o seu tempo? Há uma frase do Vidor Fernandes que vai aparecer muito interessante, que ele diz que quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Porque aquele que está matando o tempo está tirando um pouco da vitalidade, do presente que se chama hoje, que Deus está dando para você. E muitas vezes você está falando nessa comunidade: olha, eu não frequento uma igreja evangélica porque eu não tenho tempo, eu não lidero um PG porque eu não tenho tempo, olha, eu não me envolvo com o ministério infantil porque, olha, eu tenho tanto trabalho, no final de semana eu venho para ouvir uma palavra que me edifique, eu não tenho tempo. Mas nós não temos tempo porque nós perdemos tempo. Nós desperdiçamos tempo demais com coisas inúteis e insignificantes. Nós temos tempo para nós, mas não para Deus. Você tem tempo para você. Você tem tempo muitas vezes para a televisão, para os seus afazeres. Se você talvez fizer um cálculo, por mais que você diga: eu não assisto televisão, não, eu não assisto não, mas você fica um tempo naquele sofá. Talvez quando eu tenho meu tempo livre, na verdade eu não assisto nada, mas eu fico assim, passando de canal em canal. Vamos ver o que está passando? Vamos ver. Talvez seja a brincadeira predileta, porque os maridos gostam de ter o controle. Essa é uma dificuldade em casa. Tempo que desperdiçamos, e esse desperdício será pedido pelo Pai. Aquilo que Deus vai pedir contas do seu tempo. O tempo que é jogado fora, o tempo que talvez você poderia multiplicar, talvez sendo usado para a obra de Deus, passando em comunhão com Deus em oração. E a oração é chave. E a minha pergunta, eu abro um parênteses para dizer: tempo para oração. Vocês querem alcançar essa cidade? Digam amém. Amém. Todo mundo precisa orar por essa igreja. Minha pergunta é: se todos os membros aqui orassem por essa igreja, o quanto você ora, essa igreja seria maior ou menor? Se todos os membros orassem o quanto você ora por ela, e aí talvez você está dizendo: pastor, eu não tenho tempo. Mas há um cálculo que você precisa entender: que nós perdemos tempo em conversas inúteis, em conversas tolas, fazendo coisas que não têm importância, e isso revela aquilo que é prioridade no nosso coração. Porque, na verdade, a gente não tem tempo para passar com Deus, para ir para a célula, para ir à igreja, mas todos nós temos 24 horas por dia. Muita gente, durante muito tempo, eu nem desculpa, falando, eu falo ainda hoje, aqui o Luiz Carlos, que veio comigo, um dos líderes de células lá, que multiplicou algumas vezes, e eu falo: nossa, você tem muito pouco tempo, mas todos nós temos 24 horas por dia, é ou não é? Tem alguém aqui que tem um pouco mais de horas para talvez orar por nós, para multiplicar? Não. O problema não é a quantidade de tempo, o problema é as prioridades.
prioridade. O que é prioridade para você? O que é importante? O que vai no teu coração? Porque nós temos 24 horas todos os dias, não é verdade? Talvez você passa, adolescentes aqui, talvez passam 15 domingo, 16 horas domingo, outros talvez dormem 4 horas. São 160 horas por semana e 672 horas por mês. Se você vier ao culto um domingo por semana, você vai ter dedicado aí no máximo 8 horas dessas 672, não é nem 10% do tempo que Deus te deu. Porque ministério não é só tempo. Deus te chama para utilizar esse tempo. Sabe que é uma segunda coisa que nós desperdiçamos, que vai aparecer na tela? Dinheiro, grana, money, dinheiro. E essa parábola especificamente fala de dinheiro. Você fala, olha, eu não sou da teologia da prosperidade, pastor, eu sou um batista, glória a Deus, como eu também. E nós muitas vezes deixamos o dinheiro como centro, mesmo que você diga, eu não sou ganancioso, mas você é alguém que gasta além daquilo que você ganha, você é alguém que desperdiça o dinheiro que é de Deus, porque tudo é de Deus, e você talvez vive um consumo exacerbado. Eu passei aqui no shopping internacional do Guarulhos, aqui, que é um shopping muito grande. Piracicaba tem galeria, não é shopping lá, né? Vocês nem vai lá visitar, vai ver o Rio, não vai ver o shopping, vocês vão chorar. Mas a grande questão é que eu chamo shopping de templo de Mamon. Às vezes nós andamos por esses comércios aqui, parece que há uma voz espiritual dizendo, compra-me, beba-me, dirija-me, vista-me, e nós usamos a espada de Mamon, que é o cartão de crédito. Vamos lá. Quanto que é? Parcela? 10 vezes? Nós levamos. E muitas pessoas estão aqui escravizadas nessa área. Estão talvez com sufocos, pessoas que estão talvez com grandes dificuldades no casamento por causa da questão financeira, mas muitas vezes o dinheiro ou a falta dele é o assunto das nossas conversas. Nós não contribuímos na obra de Deus por medo de faltar, e é como nessa parábola, nós escondemos o talento, nós comemos as sementes, e nós não entendemos que até por isso Deus vai pedir conta disso que Ele tem dado nas suas mãos. O dinheiro que você recebe não importa se é muito, se é pouco, se você ganha um salário mínimo ou 20 mil reais, Deus vai pedir você para prestar contas da sua administração. Como é que você tem administrado o dinheiro de Deus? Ou você pensa que esse dinheiro é seu? Ou você pensa que é somente com o seu esforço? Nós muitas vezes não contribuímos com a obra de Deus, usamos o nosso dinheiro do nosso jeito, não do jeito de Deus, desprezamos a palavra de Deus nessa área, e não entendemos porque não prosperamos, porque não somos abençoados, porque não descansamos em Deus, porque não experimentamos a provisão de Deus, e nós desperdiçamos dinheiro. E aí uma pergunta, meu assunto não é dinheiro, é sobre o que? Mais amplo do que isso. Mas quantos pares de sapatos é necessário para você ser feliz, minha irmã? Cadê os maridos aí? É infinito, há de infinito. Muitas irmãs dizem, olha, eu preciso de um azul com bolinha para combinar com aquele outro vestido. E muitas pessoas são tomadas de dificuldades nessa área. Você começa a ser tomado por um consumo e junta tantas coisas na sua casa que você nem precisa delas. Eu preciso de um tablet, fala para o marido, aí você está endividado. Mas para que você precisa? Todo mundo tem, né? O pastor ali, tal, pós-moderno, e aí você compra para ficar jogando joguinho, baixando lá, jogando videogame. Dificuldades financeiras, áreas financeiras, e o Pai nos prestará contas. É uma palavra que cabe para todas essas áreas. Ele diz, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. A terceira coisa que nós desperdiçamos, você sabe o que é? Oportunidades. Oportunidades. A oportunidade tem a ver com o dia que se chama hoje. Oportunidade, todos os dias nos são apresentados e a gente deixa passar. Oportunidades de falar de Jesus para alguém, oportunidades de crescer profissionalmente, de estudar, de andar com Deus, de experimentar de Deus, de se envolver na obra de Deus, de cabeça, dizer, Senhor, olha, eu quero cuidar das tuas coisas para que o Senhor cuide das minhas, porque é uma promessa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É uma promessa de Deus. Isso não quer dizer que você tem que pedir as contas e vir aqui e falar, pastor, me contrata aqui, tempo integral, todos nós, o seu ministério onde você está, mas as oportunidades de deixarmos Deus agir na nossa vida. Você é alguém com um botãozinho aí, que talvez você está de corpo presente aqui, mas você tem uma capacidade de desligar, ir lá para o Fantástico, para os shows, olhar o relógio, falar, meu Deus, esse pastor falando, e você está a ação de Deus. Oportunidades que perdemos de servirmos pessoas, de vermos o reino de Deus se expandir, oportunidade de nos relacionarmos, de crescermos intelectualmente, de crescermos de várias maneiras. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz, aproveitem ao máximo as oportunidades. Você pode repetir isso comigo? Aproveitem ao máximo
oportunidades de oração, de leitura, de busca da presença de Deus, e nós apagamos o Espírito Santo quando nós negligenciamos, e Deus está falando aqui nesse lugar, amém? Você crê nisso? Deus está falando, todo tempo aqui falando, através das canções, falando, através dos testemunhos das pessoas, e muitas vezes você vai se acostumando à igreja e perde a oportunidade de ver a obra de Deus na sua vida. E você não entende, não, comigo é a mesma coisa, eu vou, eu volto, e estamos aí, oportunidades pela nossa teimosia, e não deixamos Deus nos levar para um novo lugar, porque nós queremos continuar fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma vida, sentamos no mesmo lugar, vamos na mesma hora, no mesmo culto, talvez não abrimos o nosso coração para correção, não queremos nos envolver, talvez nós entregamos o máximo uma oferta ali, porque eu não quero que o devorador entre na minha casa, e nós não entendemos porque a bênção de Deus não é derramada, nós perdemos oportunidade de servir e marcar uma geração. Deus quer usar você, amém? Fala para quem está do seu lado, Deus quer usar você, Deus quer usar você em nome de Jesus, porque Deus te salvou para isso, meu irmão. Você que nos visita, Deus salva as pessoas porque Ele quer usar, Ele quer dar propósito. Ser crente não pode ser esse negócio chato de porque culto abençoado aqui, estou feliz, o povo alegre, mas não é só isso, não é só você sentar no banco, é bom, porque vamos falar a verdade, não é um negócio insano. O cara vem lá de Piracicaba, pega o microfone para falar com o povo domingo à noite aqui, do outro lado. Sabe por que nós estamos aqui? Porque é um propósito de Deus nas nossas vidas. É um propósito de Deus que conseguiu. É uma história. E diz que certa vez um homem ele estava pescando, e um turista aproximou-se e ficou observando. Cada vez que ele apanhava o peixe, ele media o peixe com uma régua. Os peixes pequenos ele colocava no balde, os que eram maiores, 25 centímetros, ele jogava na água. Estranho, né? Em dado momento o turista não se conteve e perguntou: ei, por que você não inverte e guarda os peixes maiores? O pescador voltou-se para ele e disse: é que a minha frigideira é pequenininha e não comportaria os maiores. Quantas vezes Deus coloca oportunidades diante de nós, grandiosas, e nós simplesmente recusamos, e Ele nos dá sempre além do que nós merecemos. Uma quarta coisa que nós desperdiçamos, sabe o que é? Dons e talentos. A palavra de Deus vai colocando algo tão sério, no versículo 24 e 25, se você está com a sua Bíblia, que o texto diz que primeiro veio alguém que tinha 5 talentos. Ele multiplica, ele apresenta e diz ao Senhor: olha, eu tinha 5 talentos, ele apresenta 10, ele diz, olha, no versículo 21, olha, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito, vem e participe da alegria do seu Senhor. E aí tem outro que tem quantos? 2. E ele multiplica 2. Talvez o elogio do Senhor deveria assim: legal, o outro estava melhor. É o mesmo. Ele espera a fidelidade. E aquele que tem um, sabe o que ele faz com aquele talento? Ele enterra. Deus vai pedir conta daquilo que Ele deu nas suas mãos para fazer, que você está enterrando, como nessa parábola. Gente que está enterrando talentos, está esperando, um dia, pastor, não pode contar comigo, ainda não, estou fazendo faculdade, estou fazendo MBA, sabe, eu tenho um projeto, eu estou construindo a minha casa, eu estou cuidando dos meus filhos, mas você precisa entender que isso não diz respeito à liderança ao pastor. Deus pedirá contas daquilo que Ele deu nas suas mãos. O que é que está nas suas mãos? O que é que você está fazendo com aquilo que está nas suas mãos? E é interessante que aquele homem, ele dá uma parábola, uma desculpa. Essa parábola podia ser a parábola das desculpas, porque quem não dá frutos, dá desculpas. Você pode falar: quem não dá frutos, dá desculpas. Eu posso, eu não dá, eu tenho. Ele olha e diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso eu tive medo de sair e escondi o seu talento no chão. Ele nem conhecia o Senhor que ele servia. Talvez muitos de nós somos assim, nós temos medo de servir a igreja, porque nós temos uma imagem desse Deus que era talvez a ideia que esse homem tinha: um Deus que pune, um Deus da religião, um Deus que está pronto talvez a destruir a sua vida, e aí você não quer servir porque você tem medo de falhar, medo de dar errado, medo de fracassar. E essa é a pergunta. A igreja não é o que pode ser ainda, porque você está aí sentado, desperdiçando dons espirituais. Nesse momento, gente, de verdade, há muitas pessoas que podem estar indo para o inferno nessa cidade, na sua família, porque talvez você está de braços cruzados esperando algo somente de Deus. Deus me abençoa, Deus me dá, esperando algo acontecer que nunca acontece, talento
talentos os mais variados. Eu não quero listar, ele está correndo aqui, mas o que é que Deus deu nas suas mãos que você precisa nessa noite colocar à disposição dele? Se apresentar e dizer: eu quero ser treinado, pastor. Eu talvez não sei muito bem quais são os meus talentos, mas eu tenho disposição, eu tenho disponibilidade, eu quero servir a Jesus. O que é aquilo que talvez você está enterrando por medo? O cemitério é um lugar que talvez há os maiores potenciais ali que não foram utilizados. Pessoas que morreram com sonhos e tantos desejos que não foram concretizados porque enterraram os seus talentos. Sabe qual é a última coisa que nós podemos desperdiçar? A vida. E essa coisa é a pior das coisas que nós podemos fazer. A vida. Talvez você diga: mas eu sou crente, eu tenho uma vida abundante. Isso é o que aconteceu com Michael Jackson, que para mim é um dos maiores provas de desperdícios de vida e de um talento que foi dado por Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito é dado por Deus. Agora, como os homens vão usar, é com eles. Se eles usam para o diabo, para deleite próprio, mas é uma prova disso. Vida que talvez vai sair pelas mãos, morte e trevas que vão entrando pela janela da vida. Gente que ganhou o mundo, mas perdeu a alma. Talvez você é alguém que está querendo ganhar o mundo, você tem sonhos profissionais, você tem muitos sonhos para a sua família, está tentando ganhar o mundo, mas pode perder a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor Jesus diz. Por isso, uma palavra é essa. Qual é a área que você está dizendo para o Senhor: olha, Deus depois, Deus ainda não, Deus, eu vou te dar só um pedaço. Deus me dá um horário, domingo, das 5 às 9 no máximo, ou a EBD, porque eu estou crescendo um pouco mais, agora um PG um pouquinho, então estou top demais. Porque olha só, era alguém que não estava nem na igreja, agora eu estou envolvendo. Deus quer a sua vida toda, inteira, vivendo para Ele. Não há nenhum versículo em toda a Bíblia, nenhum que diga que você pode ser crente e continuar vivendo da mesma maneira. Não é possível você ser discípulo e continuar vivendo uma velha vida. Não existe. Deus não quer um pedaço de você. Deus quer você 100%. Você pode dizer amém? Deus quer usá-lo. Deus quer dar propósito à sua vida. Jovens que estão aqui, Deus quer usar vocês para incendiar essa cidade com o poder do Evangelho. Deus quer usar vocês nessas salas de aulas, nas salas de faculdade, nas ruas, para talvez levar a palavra para aqueles jovens que estão buscando um sentido nas drogas, na depressão, na prostituição, que estão esperando alguém que os ame, que traga-os para perto e que apresente Jesus, que é a vida que satisfaz. Diga glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória. Aleluia. Por isso, Deus deixa isso muito claro. Não há nenhum mistério. Ofereçam-se a Deus. Eu quero contar uma história que pode ser que tenha a ver com você. De acordo com o mito, eu não sou biólogo para dizer se é verdade. Não sei se tem algum biólogo aqui. Não. Então nós estamos no mesmo quarto. Se você colocar um sapo numa panela de água fervendo, ele pula fora e salva a própria vida. Mas se você colocar o sapo numa panela de água fria e for esquentando a água aos poucos, ele não percebe a mudança de temperatura e morre cozido. Mas por que será que o sapo não pula quando a água começa a ficar quente? Será que ele não sente que a água esquentou? Vamos tomar a personalidade do sapo aqui rapidamente, enquanto a água está esquentando, e verificar o que passa na cabeça do sapo. 28 graus, que água gostosa. 32 graus, a água está boazinha. 36 graus, esta água está ficando sem graça. Será que está esquentando? Bobagem. Por que a água iria esquentar? Deve ser impressão minha. 38 graus, estou ficando com calor, que droga de água. Ela nunca foi quente. Por que está esquentando? 39 graus, essa água é uma porcaria. Melhor nadar um pouco em círculos até a água esfriar de novo. 40 graus, essa água é muito quente. Que ruim. Eu vou voltar lá para aquele lado que estava mais fresco. Será que é melhor esperar um pouco? 42 graus, realmente está essa água péssima, quente de verdade. Eu tenho que falar com o pastor das águas. Claro, eu podia pular fora, mas onde será que eu vou cair? Melhor esperar só mais um pouquinho. 43 graus, meu Deus, será que eu tenho que fazer tudo por aqui? Eu já reclamei, ninguém toma uma atitude. 44 graus, mas esse pastor das águas não faz nada. Será que ninguém nota que a água está super quente? Vou esperar mais um pouco. 45 graus, se ninguém fizer nada eu vou fazer um escândalo. Ai, que calor. 46 graus, eu devia ter pulado fora quando eu tive a oportunidade. Agora é tarde, eu estou sem forças. 48 graus, sapo morto.
O pensamento do sapo ilustra um processo de mudança. E como nós estamos desperdiçando a nossa vida, nós estamos acomodados, esperando o tempo passar, esperando a vida passar, esperando algo acontecer. E Deus espera que você tome posição. E eu fecho rapidamente com 3 conselhos para você. Quais são os conselhos que vai aparecer ali na tela para você, no nome de Jesus? Para a gente não desperdiçar a vida. Eu tenho condições que o Espírito Santo ele trouxe você aqui, não é para fechar o coração, ver que legal, o batismo, é para marcar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Primeira coisa, eu creio que é um conselho da palavra de Deus. Tome hoje uma decisão de mudança, em nome de Jesus. Versículo 16 vai colocando algo poderoso nessa parábola que diz que, ora, ele foi dando os talentos, e o que havia recebido 5 talentos, ele saiu imediatamente. Ele não esperou, ele não analisou, ele não pensou, ele não olhou para ele, mas a Bíblia diz que ele saiu imediatamente. Ele aplicou e ganhou mais 5. Deus está chamando você para se arrepender dos desperdícios dos talentos que estão nas suas mãos, se arrepender dos medos, se arrepender talvez das emoções, que é um empecilho para você fluir diante de Deus, porque nessa igreja você é alguém que não flui, porque você tem problemas de relacionamentos que você não resolve. Você não fala para ninguém também, mas é algo que está destruindo o seu coração, emoções talvez estragadas, que não são saudáveis, mas o Espírito Santo de Deus está aqui e quer curar o seu coração e as suas emoções. Você crê nisso? Amém? Ele quer te dar emoções saradas, curadas, saudáveis. Mas eu quero fazer uma pergunta pessoal para você nessa área da mudança. Em que área você está dizendo para Deus assim: eu primeiro? Qual é a área? Isso comigo. Qual é a área? E nós, você sabe que a gente faz isso. A gente tem uma facilidade para fazer isso. Gente que talvez está dizendo assim: Deus, eu vou viver para o Senhor, mas primeiro deixa eu encontrar alguém para casar. Deus, eu vou viver para o Senhor, mas primeiro eu vou estudar. Deus, eu vou te servir realmente, mas espere os meus filhos sair de casa. Deus, eu vou pegar fogo pelo Senhor, eu vou fazer de tudo, mas deixa eu ter a minha independência financeira. Deus vai dizendo assim: se eu não for o primeiro, tudo está na perspectiva errada. As coisas não vão entrar na perspectiva correta. Você quer que Deus coloque a sua vida em ordem? Talvez você venha nos visitar e a sua vida está uma bagunça. Você vai em tantos lugares, esperando uma esperança, fazendo planejamento. Começou o ano e você está cantando aquela canção: daqui para frente vai ser tudo diferente. Mas o vazio está aí, porque é tempo de você convidar a Jesus e dizer: Jesus, coloca as coisas em ordem, coloca a casa em ordem, limpa a minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você pode ter convicção que Deus sabe o que vai fazer da sua vida. Deus sabe mais do que você. Ele é o Senhor do universo, Ele é o soberano do universo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas você precisa nessa noite tomar uma decisão pela mudança. Há uma história antiga sobre 3 demônios que discutiam a respeito da melhor forma de destruir a missão cristã no mundo. O primeiro demônio falou: vamos dizer a todos os cristãos que não existe céu, tirando-lhe o incentivo da recompensa, o desejo de trabalhar vai cair por terra. O segundo demônio ele falou assim: vamos dizer a todos os cristãos que não existe inferno, tirando o medo do castigo eterno. O empenho no trabalho não vai mais existir, eles não vão evangelizar. O terceiro demônio deu uma outra sugestão. Eu tenho uma ideia melhor. Eu vou sugerir a todos os cristãos que não devem ter pressa. Todos os 3 disseram uma só voz: é isso. Vamos dizer aos cristãos que não há pressa alguma, e logo todo empreendimento cristão vai deixar de existir. Sabe o que essa história tem a ver com você? Você não pode esperar para amanhã para tomar uma decisão por Jesus. Você não pode esperar para amanhã para tomar uma decisão de se entregar a Ele. Você não pode esperar, porque o tempo se chama hoje. Você pode falar o tempo se chama hoje? É interessante que o texto, há um outro texto de Lucas, que eu não vou ler esse texto, que diz que o Senhor começou a chamar as pessoas para um banquete, e um a um eles começaram a apresentar desculpas. Que desculpas você está apresentando a Deus? Que desculpas? Talvez incomodado, não aberto a Deus. Segundo, sabe qual que é o segundo conselho que está aí, que vai aparecer na tela para você? Pode dar um clique. Dedique-se a multiplicar os seus talentos. Repita comigo isso: dedique-se ou entregue a sua vida a uma grande causa. O texto diz que ele pegou os 5 talentos, ele aplicou e multiplicou. Isso tem a ver com a esfera de influência que Deus vai colocar a sua vida e o seu ministério, e as pessoas que Deus vai trazer através de você. Porque o que Deus espera, sabe o que é? Filhos, almas, pessoas, vidas que sejam resgatadas das mãos do diabo. Por isso que quer que Ele deu nas suas mãos. Tem?
família, oportunidades, dinheiro, vida, dons espirituais. Por isso você precisa tomar uma decisão hoje. Isso tem a ver com os seus hábitos. Os seus hábitos. Você sabia, querido, que morre diariamente em torno de 119 mil pessoas todos os dias? E que 96% delas estão indo para o inferno? É tempo de levantar nessa noite. Eu quero daqui a pouco encerrar orando por você e dizer: Deus, usa-me, Senhor, usa a minha vida. Deus, eu sou fraco, eu sou falho, eu não me vejo capaz, mas o Senhor é poderoso em mim, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu me coloco nas suas mãos. Em último lugar, sabe qual é o conselho de Deus para nós nessa noite? Prepare-se para uma grande colheita em nome de Jesus. Deus já tem dado, mas eu creio que a palavra de Deus diz em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele a honra e a Ele a glória. Você crê nisso, meu irmão? Minha irmã que ora pela salvação da família, é por isso que ele termina dizendo assim: olha, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Sobre o muito te colocarei, eu dar-te-ei uma esfera de ação em que terás maior amplitude. Deus sabe o que Ele quer fazer, ampliar a sua influência onde você está. Ele quer usá-lo, Ele quer libertar você dos seus pecados. Talvez você que está vazio aqui, Ele quer te dar propósito. Ele quer redirecionar a sua vida e derramar a alegria dele sobre você. Venha e participe da alegria do Senhor. Venha e participe da alegria do Espírito Santo. Ele é um Deus que derrama chuva na terra seca da sua vida. Por isso, sabe que Ele quer derramar sobre você, meu amado? Bênçãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Você crê que Deus pode te abençoar? Você que nos visita, Deus quer abençoar você. Agora você sabe o que é bênção? Você sabe o que é bênção? De falar bênção, viu, irmão? Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, eu quero a bênção. Você não sabe. Bênção é um poder espiritual que Deus concede a alguém para que ele tenha fecundidade, multiplicação, oportunidades, em suma, portas abertas. Portas abertas. Por isso, esse Deus quer trazer alegria ao teu coração. Por isso, não enterre o talento. Esse é o Deus que transforma pessoas, muda famílias, muda igrejas, muda cidades, muda nações. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Posso sua cabeça, eu quero orar com você. Aleluia. Ele é um Deus que vem para acertar contas conosco. E é tão interessante que o texto diz que ele poderia falar: não tem problema, você enterrou o talento, eu vou te dar mais uma chance, não tem problema não. Mas o texto diz que ele vem para acertar contas, ele vai pedir. E a Bíblia diz que ele fala no versículo 28: olha, tire o talento dele e entregue a quem tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O texto é claro em dizer isso. Eu queria que a igreja fosse orando, que você fosse orando, meu irmão. 2 Tessalonicenses 1, 8, 9 vai dizendo que haverá um tempo em que Jesus vai voltar e Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Mas eu tenho convicção que se você está aqui, é porque Deus está te convidando a se aproximar dele. E eu queria fazer 2 convites nessa noite, terminando esse culto. O primeiro é para você que talvez está nos visitando pela primeira vez, você vê o convite de alguém, e depois de ouvir essa palavra, você entende que você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Porque talvez você tenha desperdiçado todas essas áreas, mas talvez a sua vida também tenha sido desperdiçada. Talvez você é um sucesso profissional, mas há um vazio. A sua família talvez tenha tantos problemas e tantas lutas e tantas dificuldades, porque não há esperança, não há perspectiva, não há paz. E talvez você é alguém que está dizendo a Jesus: Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, como as pessoas fizeram através do batismo. Eu quero andar contigo, eu quero aprender o que é isso. Se é alguém aqui nessa noite, eu quero convidar você, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Alguém que está entregando a vida a Jesus nessa noite, levanta a sua mão. Alguém que faz isso pela primeira vez, quando nós estamos orando, levanta a sua mão, diga: eu quero, eu preciso. Não tenha vergonha de levantar a sua mão. O Senhor Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Alguém que está entregando a vida nas mãos do Senhor, levanta a sua mão onde você está. Alguém? Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? O segundo convite é para você.
talvez já é dessa igreja e diz assim: eu não quero desperdiçar meu talento. Eu não quero mais enterrar meu talento. Talvez eu nem sei como é que eu vou fazer para multiplicá-lo, mas eu estou tomando uma decisão que a partir de hoje vai ser diferente. Eu preciso de Deus, eu quero entregar a minha vida na obra de Deus. Eu quero talvez ser usado de alguma maneira. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você, se Deus de alguma maneira tem te desafiado a isso. Fique de pé, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Se Deus está falando com você em alguma dessas áreas, você diz: olha, eu não quero desperdiçar mais. Eu quero colocar minha vida inteiramente nas mãos de Deus, para que Ele me use, para que haja inundação da glória de Deus. Fique de pé no seu lugar, aleluia. Fique de pé no seu lugar, aleluia. Eu queria convidar todos a ficarem em pé, em nome de Jesus. Se você quiser, nessa hora, eu quero pedir licença ao pastor, vir aqui à frente, eu quero terminar orando com você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Enquanto a banda vai cantando, eu quero chamar o pastor Marcos aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sair do seu lugar, querido. Pode vir. Quero orar por você, querido. Deus quer usar a sua vida. Vamos sentir esses corredores. Consagra a sua família, querido. Se age só a ti, então usa-me, Senhor. Usa-me, querido, se Deus falou que você venha. Usa-me, a Ele. Hoje sobre as águas como abrigo no deserto, fecha minha serra. Aleluia. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quero orar com você, querido. O pastor vai orando. Vai orando com quem está ao seu lado. Talvez se você quer consagrar a sua família, vem à frente, vamos sentir esses corredores. É sempre um ato profético de decisão quando nós dizemos: Deus, eu estou tomando posição diante do Senhor, em nome de Jesus. Vai orando com quem está do lado, vai clamando a Deus. Pede a Deus, diga: Senhor, usa-me, usa a minha vida em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero te agradecer por essa noite na tua presença. Em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor tem dado vida a essa igreja, a essa liderança, ó Deus, aos líderes de grupo, mas nós clamamos que essa vida possa se espalhar por essa cidade, no nome de Jesus. Por isso renova, ó Deus, os irmãos que estão talvez consagrando os seus talentos, se arrependendo, tomando decisões de mudança. Eu quero clamar o teu nome, que o teu Espírito Santo possa enchê-los, capacitá-los, renová-los. Eu quero clamar por aqueles que necessitam de cura na alma. Cura, Senhor. Cura. Quebra toda a cadeia maligna no nome de Jesus. Ó Pai, o Senhor é a vida que satisfaz. O Senhor é o Deus que cura. Por isso renova as nossas emoções. Aplica o teu bálsamo. Dá-nos uma semana de vitória para a tua honra e para a tua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai ajudar a gente a Elisete, por favor. Eu vou pedir para vocês acompanharem a Elisete ali. Os outros irmãos, por favor, sentem-se. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. A gente já está chegando ao final da nossa celebração. Eu queria convidar os irmãos que batizaram para vir aqui à frente e os que entraram como membros também hoje. O pessoal do Mira está aí. Por favor, venha. O pastor Rico está aí? Não? Tá aqui. Vem cá, pastor, por favor. Eu pedi ao pessoal que se batizou, os que estão entrando como novos membros, venha aqui para frente, pastor Rico, por favor. Aqui na nossa igreja, a gente tem
missão. Todo mundo que batiza tem essa missão. É de trazer alguém que eles gostariam que um dia também descessem as águas do batismo, como eles fizeram hoje. Cadê o pessoal da lembrancinha? Quiser conhecer? E eu sei que eles devem ter feito isso, e a gente queria dar uma lembrança para vocês, dizer da nossa alegria de estarmos juntos e podermos aí celebrar Jesus. Eu queria perguntar, vamos começar pelo Deval. Você trouxe alguém? Como são os chamas? Maria. Cadê a Dona Maria? Quem que é a Dona Maria? Por favor. Tá lá, eu vou pedir para o Deval lá entregar para ela. Você trouxe alguém? Minha mãe, eu não fui embora. Então eu vou deixar você levar porque ela vem. Tá? Leva para ela, diz para ela. A gente ama ela. Tá? Gabi? Não veio? Matheus? Michael tá aí? Cadê o Michael? Tá lá em cima, tá ali? Então vai lá levar para ele o seu presente. Quem você trouxe? Ei? O João Batista, cadê o João? Tá lá em cima, tá? Vai lá, leva lá para ele. Você trouxe? Trouxe. A minha irmã, Ana Paula. Cadê a Ana? Fique em pé, Ana, por favor, vai lá, Sônia, entrega para ela. Algumas pessoas hoje também entraram para o hall de membros da igreja por transferência, por aclamação. Está aqui a Nara, né? Ela vem da igreja, ela é aclamação, né? Aqui a Dani, reconciliação da Igreja Batista do Seródio. Está aqui e agora você me ajuda. A irmã Helene, que vem da Bahia, ela, né? Igreja Batista lá em Iguaí, na Bahia. Michela vem do Jardim Célia, também reconciliação e transferência. Tem mais alguém, pastor? A filha do Carlos, né? Pastor Livre está conosco aí junto com a missão, né? A congregação nossa, de chegarmos aos 350. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vou chamar os pais na fé, por favor, venham até aqui rapidamente para entregar os certificados de batismo. Por favor, me ajude. Podem ir entregando, eu já vou entregando. Nossos irmãos, eles vão estar lá à porta, o pessoal batizou, vão estar lá à porta para receber o seu abraço. Eu sei que vocês querem dar um abraço bem carinhoso deles. Deus abençoe vocês. A gente está chegando ao final da nossa celebração. Queria convidar você para ficar em pé e agradecer a todos vocês. Quinta-feira, Deus está falando com a gente através do Salmo 23. Vem aqui ouvir um pouquinho mais do Salmo 23, daquilo que Deus tem para nós. 20 horas, aguardamos vocês aqui. Pastor Ricardo, irmão Luiz, né? Um abraço bem apertado lá do pessoal da Bethesda. Se irmãos concordam comigo, digam amém. Leva lá o nosso abraço, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Espero a gente poder estar juntos outras vezes. Eu vou pedir para o pastor Lino orar, os pastores aqui da nossa igreja, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, nos dando a bênção, que todos tenham uma grande semana na graça e na paz de Jesus, com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tão grande banquete, Senhor, que o Senhor nos presenteou nessa noite, através dos cantos, através do batismo, através da tua palavra, Senhor. Pai, com certeza que nós sairemos daqui hoje, ó Deus, com essa
essa unção da multiplicação, Senhor. Com certeza saímos daqui hoje radiantes, meu Deus, radiantes por levar a Tua palavra, meu Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar, Senhor. Pai, toma cada um desses irmãos que se batizaram hoje, guarda eles, ó Pai, livra de todo mal, que eles cresçam, Senhor, cresçam na Tua presença, Senhor, a cada dia, meu Pai. Ó Deus, toma cada família representada na igreja aqui, Senhor. Pai, abençoa, meu Deus, guarda eles, ó Pai, livra, Senhor, de todo mal. Também toma a congregação do Jardim Unida nas Tuas mãos, abençoa aquela localidade, meu Deus. Pai, toma cada membro dali também, Pai. Deus, que a Tua bênção, Senhor, que o Teu amor grandioso, que o Teu amor incondicional, que o Teu amor infinito, Senhor, e a graça, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Teu Espírito Santo, meu Pai, seja sobre a Tua igreja aqui reunida e toda a igreja reunida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Tenha uma grande semana. Pessoal que passou, por favor, fique lá à porta para receber os cumprimentos dos irmãos. Deus abençoe. Uma grande semana a todos. Vamos na paz do Senhor.